Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Power Factory. Vamos começar aqui mais um dia de manutenção junto com vocês e hoje eu quero mostrar uma manutenção de uma coisa um pouquinho peculiar, digamos assim. A gente está aqui na oficina com um Polo TSI 1.0, ou seja, nós estamos falando de um Polo 3 cilindros, correto? E esse carro já está com 200 mil quilômetros rodados. E fica a curiosidade para muita gente, né? Como que esses TSI, esses carros de injeção direta, que trabalham sobre um regime de injeção muito exigente, como que esses carros respondem a longas quilometragens, né? Depois de muito tempo de rodagem, o que vai acontecer com esses veículos? Então aqui a gente tem uma excelente prova de como que esses carros podem chegar nessa quilometragem. Nós já estamos com o carro parcialmente desmontado, o Diogo já começou a cuidar aqui da desmontagem dele. O carro não está muito carbonizado, é até um fato curioso, porque assunto de injeção direta já virou receita de bolo aqui na oficina, né? Vocês já viram descarbonização à torta e direito aqui. Tem descarbonização de UP no canal, tem descarbonização de Jetta, tem um monte de descarbonizações aí que nós já fizemos. E esse carro, apesar dos 200 mil quilômetros que ele já apresenta, não tem aqui um excesso de carbonização nas válvulas. Provavelmente é um carro que rodou muito em estrada, pegou muita rodovia, a longas distâncias, né? Nós sabemos que carros que rodam em condição severa, e quando eu digo condição severa eu falo de andar curtas quilometragens e desligar o motor sem ele esquentar. A gente sabe que isso aí é uma coisa que interfere diretamente na questão da carbonização. E esse carro não apresenta esse problema. Então, provavelmente é um carro que rodava mais em rodovias, correto? A gente observou também que o carro está montado com duas bobinas Magnete Marelli, uma no primeiro cilindro e uma no segundo. E a gente achou isso aqui até curioso, porque eu, particularmente, nunca vi bobina Magnete Marelli desses carros para comprar. Não sei se é porque aqui em BH não é muito popular, mas assim, a gente não costuma ver bobina magnete para vender desses carros. Inclusive nós vamos trocar as 3 bobinas dele. Colocamos aqui uns paninhos tampando o duto de entrada da turbina e também a entrada do TBI do carro, né, para evitar de cair alguma coisa ali para dentro. Aqui nós temos correia dentada teflonada, correto? Um pouquinho surrada aqui por fora, mas ainda está funcionando bem. Aqui no carro não apresenta trinca, nem desgaste excessivo, nem nada, mas vai ser substituído. Aqui nós temos todas as peças que o carro vai receber. Olha aí. Aqui nós temos a bomba d'água do carro. O carro vai receber aqui uma bomba d'água Continental. Já na hora que a gente for fazer a instalação dela, vocês vão poder observar um pouquinho melhor como que ela vem para a gente. Vem a correia e vem a bomba d'água nesse kit, ok? Aqui nós temos a correia dentada, também Continental, o carro vai receber. Joguinho de velas NGK, vamos colocar lá também. Bobinas Bosch, tudo aqui direitinho. Pastilha, Frasley, correia auxiliar, filtro de óleo, filtro de combustível, filtro de ar e filtro de cabine. Aqui nós temos DFI Cleaner e o Stop Leak da Liquimoli, que são produtos que a gente utiliza aqui também que vão... esse aqui evita possíveis pontos de vazamento, né? E esse aqui vai trabalhar na parte de descarbonização do motor. Aqui nós temos aditivo para o sistema de arrefecimento, filtro de óleo da transmissão. Esse carro também vai passar por troca de óleo de câmbio. Vale ressaltar que como o carro já está com 200 mil quilômetros, o correto seria que ele já tivesse passado por 3 trocas de fluido de câmbio, uma a cada 50 mil, e agora estaríamos inteirando a 4ª troca de fluido de câmbio desse carro, tá? Aqui o carro já está também sem o coletor, como vocês observaram lá, né? Aqui nós temos o fluido de freio, limpa radiador ali, limpa o sistema de arrefecimento completo. Nós temos também aqui um Rapid Cleaner, Oil Additive, que vai ser um composto utilizado junto com o óleo de motor para poder otimizar o composto químico do mesmo, e também um
um aditivo de combustível, que aqui nós vamos utilizar o benzina da Liquimole. Tudo isso aqui para poder elevar o nível de qualidade mecânica do carro, né? Quando eu falo elevar o nível de qualidade mecânica, por que eu estou querendo dizer isso? É muito simples, pessoal. Conforme o tempo vai passando, o carro vai rodando ali, as peças mecânicas vão se desgastando, nada mais natural que isso, né? E a tendência é que você comece a perder confiabilidade, durabilidade. Então chega um momento que você tem que parar o carro e fazer uma revisão mesmo gigantesca ali para você elevar o nível da mecânica desse carro de novo e poder torná-lo apto aí a rodar mais 200 mil quilômetros pela frente, né? Então ali foi um apanhado geral das peças que nós fizemos para vocês, que vocês puderam ver tudo que vai ser trocado ali. E conforme a gente for avançando na manutenção, nós vamos mostrando para vocês, olha, correia dentada, acabamos de tirar, tá assim, tá assado, a bomba d'água do carro tá da maneira tal, tá da maneira Y, e aí vocês vão conseguindo acompanhar com a gente como que o tempo vai degradando, como que o tempo vai judiando desses carros e exigindo manutenção. Mas eu não quero falar só desse carro aqui com vocês. Nós temos também esse Volkswagen Fusca que está com um problema no sistema de freios. O carro está com freio murcho, freio baixo ali, bem complicado. E aí vocês podem observar que ele está sem o módulo do ABS. Esse carro chegou aí em uma outra oficina anteriormente e fizeram a substituição do cilindro mestre desse carro como uma tentativa. Pegaram lá o cilindro mestre de uma marca até boa e renomada aí no mercado, colocaram no carro e o freio do carro foi pior. É complicado, né? Sim, a gente que mexe muito com essa linha TSI, difícil você conseguir ver aí no mercado um carro desses apresentar problema de cilindro mestre. Não estou falando que não pode acontecer, é lógico, toda peça mecânica, toda peça hidráulica é suscetível à falha. Mas assim, a gente trabalha já com a linha TSI aqui na oficina há algum tempo e nós nunca trocamos o cilindro mestre de um carro desse. Nem de Fusca, nem de Tiguan, nem de Golf. Normalmente essas peças não dão problema, correto? Então, assim, às vezes você pode ser induzido a trocar uma peça no chute, né? E o chute pode dar errado. Você pensa bem, o carro chega para você com problema de freio murcho e tal, o cliente falando que o freio do carro não tá legal, você vai lá e chuta, vou trocar o cilindro mestre para ver o que dá. O freio do carro aqui, no caso, piorou, ficou mais murcho ainda, ficou bem lá embaixo mesmo, o carro chegou aqui na oficina praticamente sem freio. O que nós fizemos? Graças a Deus, o dono do carro pegou o cilindro mestre de volta, o cilindro mestre antigo, original dele, de volta lá na oficina que ele trocou, e trouxe para a gente. Então a primeira coisa que nós fizemos foi tirar o cilindro novo que ele tinha colocado no carro, voltar com o cilindro original, e nós observamos que o freio realmente estava um pouco murcho, mas estava melhor do que com o cilindro que ele tinha colocado em outra oficina. E aí, fazendo o diagnóstico, testando, etc., nós observamos que tinha uma perda de pressão no módulo do ABS do carro. Então fizemos a retirada do módulo do ABS ali, enviamos isso para poder fazer manutenção fora. Nós não fazemos manutenção em módulo de ABS aqui dentro da oficina, enviamos para fora e aí isso está passando por manutenção em outro lugar. Assim que chegar, nós vamos fazer a montagem, vamos ver como é que o carro vai responder, certamente vai resolver o problema dele. Aqui nós temos um A3, esse montado com um belíssimo A888 1.8. Esse carro, vocês podem observar que ele está aqui sem aquele conjunto do blow-by. O que acontece? Essa membrana já foi trocada e ela estourou novamente. E aí nós vamos colocar um sistema novo aqui para poder solucionar isso aqui de maneira definitiva, visto que a troca da membrana somente não resolveu, ela estourou de novo. Além do problema da PCV, esse Audi A3 passou também pela substituição do óleo do câmbio em outra oficina e também colocaram um defeito nesse carro. Tá? Esse carro chegou para a gente numa situação catastrófica, o câmbio dando um monte de tranco, falhando,
entrando no neutro. A gente saiu para testar esse carro na rua. Ele chegou até a deixar a gente na mão no meio do caminho. E aí, testando, avaliando, pegando o código de falha, retiramos uma amostra do óleo que tinha sido colocado nesse câmbio e falamos, olha, aplicaram óleo errado nesse carro aqui. Além de aplicar o óleo errado, também foi colocada uma quantidade de óleo excessiva nesse câmbio. Foi colocado quase que 12 litros de óleo aqui nesse câmbio, colocando o óleo errado também, que prejudicou bastante no funcionamento dele. Nós falamos com o cliente, falou, cara, a probabilidade de você ter sofrido uma perda desse câmbio é muito grande, porque as embreagens ali, elas absorvem esse óleo que foi aplicado de maneira errada, e aí isso normalmente não tem conserto. Você tem que abrir o câmbio aqui, trocar o pacote de embreagens completo e voltar com isso para o lugar com o óleo certo. Todavia, a nível de teste, a gente pode aqui esgotar todo esse óleo, colocar o óleo correto no carro e ver como é que ele vai responder. Fizemos a substituição do óleo então, o cliente aceitou a nossa sugestão de colocar o óleo correto ali e fazer um teste. Fizemos a montagem do óleo correto no sistema. Depois disso, fizemos mais alguns testes de rodagem e o câmbio veio equalizando ali, ele veio melhorando. Hoje, pontualmente, ele apresenta pequenos trancos na hora de arrancar, seja para frente ou seja para trás. Ele às vezes dá aquele pequeno tranquinho ali. E nós vamos fazer mais uma substituição de óleo de câmbio para tentar eliminar qualquer resquício do óleo antigo que estava aqui dentro e vamos ver como é que ele vai responder. Aparentemente, nós conseguimos salvar o câmbio aí da manutenção que foi feita de maneira equivocada em outra empresa, beleza? Mas mais uma vez, velho, muito cuidado com quem cuida do seu carro, tá? Você pode ter um carro legal pra caramba, impecável, e em apenas uma manutenção feita de qualquer maneira, você pode acabar com o seu carro. Simplesmente você pode acabar com o seu carro. Um óleo aplicado errado, um torque aplicado errado, um procedimento feito fora dos padrões de montadora podem comprometer a estrutura do carro. Já pensou se pegar um carro desse aqui, que está todo bem montadinho, tudo legal, você ter que descer um câmbio desse e fazer ele todo por causa de uma troca de óleo errada, cara? Que problema, né? Vamos para mais um do grupo VAG. Agora aqui o carro do meu sócio, o carro do João Lousada, está passando por substituição de velas de ignição, correto? Aqui nós já temos as velas do carro em bancada, foi eu mesmo que retirei aqui. As velas dele já estão cansadinhas, então serão substituídas. Aqui é uma coisa mais simples, mais protocolar mesmo. O carro começou a apresentar ali umas pequenas falhas de ignição, passamos o osciloscópio nele anteriormente, foram identificadas ali pequenas falhas de vela, mas esse carro vai passar pela troca das 4 velas, das 4 bobinas e também dos injetores. A oficina tem praticamente só Volkswagen e Audi aqui hoje, né? Embora tenha uma B200 aqui, tem um DS3 lá atrás, tem uma BMW ali também, uma 325. Mas a nossa oficina ela tem focado muito na manutenção dos Volkswagen e Audi. Nós queremos mostrar o dia a dia dessas manutenções para vocês, como que a oficina procede com esses carros com um pouco mais de ênfase, beleza? Nós não abandonamos a manutenção nos Mercedes e nem nas BMW, isso aí é prata da casa, a gente está cansado de mexer nesses carros, e a gente gosta de mexer, principalmente em BMW, eu gosto muito, mas nós temos nos focado muito aqui nos Volkswagen Audi. Eu quero mostrar um pouco mais do dia a dia da oficina para vocês, não ficar focado só num carro o tempo todo. Eu acho que vai ficar um pouco mais dinâmico, vocês vão conseguir coletar mais informações. A BMW ali, ela vai receber um vídeo só para ela, porque o assunto ali é pesado e a gente precisa conversar sobre aquilo ali com bastante calma. Bora lá, gente, vou mostrar para vocês aqui então o processo de descarbonização do Polo, que está fazendo revisão aqui na oficina. O Diogo já está fazendo aí a parte de descarbonização utilizando a nossa máquina, né? A Sun Descarb 1400. Como que essa máquina funciona? Ela tem aqui um canal pneumático, né, por onde vai entrar o ar, e ela está abastecida
com casca de noz, ok? Então a gente, por ação pneumática, ou seja, ar comprimido no sistema, a gente injeta o ar lá dentro do duto da válvula de admissão, ao mesmo tempo que nós temos um aspirador ligado ao mesmo duto, como vocês podem observar aí, ó. E aí a gente vai jogando essa granalha e aspirando, né, os resíduos, o excesso da própria casca de noz que a gente joga. Isso vai promovendo a limpeza a médio prazo. É claro que é um processo que tem que se repetir várias vezes. O Diogo vai ligar a câmera ali pra gente agora. Vou tentar mostrar para vocês aqui como é que vai ficando lá dentro da câmara. Deixa eu ver aqui, Diogo. Peraí. A luz é meio forte. Olha lá. Aqui deu para ver bem, ó. Olha lá como é que vai ficando limpo. Tá piscando muito, né, por causa do LED da câmera. Acho que eu vou filmar isso aqui com o... Aí, ó, agora estabilizou. Olha lá como é que vai ficando os dutos das válvulas de admissão do carro. A gente vai pegar aqui um exemplo das válvulas que estão sujas ainda, para vocês poderem observar como é diferente. Que não está tão sujo, tá, pessoal? A carbonização aqui nesse carro ela é mínima, por incrível que pareça. Mesmo o carro tendo aí quase 200 mil quilômetros, aliás, ele tem 200 mil quilômetros, né? É uma carbonização que não é tão grande quanto a gente costuma ver, mais ou menos nessa altura aqui. Vamos lá, gente. Passo muito importante aqui agora no polo. Olha aí como já estamos. Manutenção bem adiantada. E agora nós estamos aqui com a correia já totalmente desmontada. Olha aí para vocês verem, ó. Agora dá para a gente ter uma noção um pouco melhor de como está a correia dentada do carro. Olha aí, bem frisadona, né? Ela é uma correia Tenacity, popularmente conhecida como correia teflonada. Essa parte branca aqui, pessoal, é um composto que tem como objetivo prolongar a vida útil dessa correia. Eu tenho como via de regra defender a troca antecipada dessas correias dentadas, ok? Não consigo confiar na durabilidade prometida pela Volkswagen, principalmente porque nós estamos em Minas Gerais, né? A Power Factory fica localizada em Belo Horizonte, e aqui nós temos a questão do pó de minério, que é muito recorrente. Então, o que acontece? As correias ali, elas se contaminam com o pó de minério e isso abrevia demais a vida útil da correia, ok? Então, nós temos como padrão aqui na Power Factory não deixar uma correia dentada rodar mais de que 40, 50 mil quilômetros, mesmo ela sendo teflonada, ok? Nós já vimos algumas situações onde a correia teflonada acabou ressecando e arrebentando de maneira prematura, e se acontecer uma quebra dessa natureza no motor daquilo ali, o problema é catastrófico. Então a gente não quer que isso aconteça, a gente antecipa a troca da correia dentada para evitar esse tipo de problema, beleza? Gente, uma coisa muito importante também que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo é esse Passat que está bem aqui. É um B7 ano 2011 esse carro. Vou colocar o tripé aqui sobre a bancada, porque eu quero falar sobre esse carro aqui com vocês de maneira mais livre. Aqui é o seguinte, gente. O dono desse carro pegou ele como pagamento de uma dívida, ok? O rapaz devia a ele uma grana, etc. Ele resolveu pegar esse carro como pagamento de dívida. Todavia, ele nunca teve um carro premium, nunca teve um EA888 na garagem. E esse carro apresenta alguns problemas. O primeiro problema que esse carro apresenta é o seguinte: você mesmo com a chave fora do carro, ele funciona, tá?
Então, eu tenho aqui nas minhas mãos a chave de contato dele, né? É uma chave que a gente insere ali no painel. Mesmo com a chave fora, o carro funciona. Vocês vão ver a bruxaria acontecendo. Olha aí o carro funcionando sem a chave. E aí, esse é um dos problemas que esse carro tem, porém ele tem outros. A bomba d'água dele está vazando demais. Bicos injetores tem problema de estanqueidade. E aí, quando o carro chegou à oficina, a gente começou a repassar para o cliente algumas situações que a gente já observou no carro de cara. E o dono do carro ficou assustadíssimo com os valores apresentados para manutenção do veículo, né? A gente passou para ele aqui uma troca de bomba d'água, que é uma das coisas mais simples ali que a gente tem para fazer nesse carro. R$ 1.200 para trocar essa bomba d'água, né? Tem que desmontar ali coletor de admissão, a gente ter acesso à bomba e tirar a bomba e tal. Mais ou menos uns R$ 1.200 a manutenção, mais limpeza de sistema de arrefecimento, né? Produtos, a própria bomba d'água, etc. Então, assim, e o cara ficou. Cara, ele ouviu aquilo parecendo que é uma conversa de outro mundo, os valores de manutenção aqui do carro. Então, assim, gente, por que eu tô falando isso aqui com vocês? Cara, toma cuidado, velho. Toma cuidado. O cara pegou esse carro aqui como um pagamento de dívida e isso virou um problema para ele. Porque eu até falei com ele, cara, um EA888 que chega aqui na oficina nessa situação, com uma série de manutenções pendentes, um monte de coisa para se fazer, cara, isso aqui não gasta menos que 12, 15 mil para fazer uma boa revisão e deixar o carro de maneira íntegra novamente, né? Aqui qualquer coisinha, velho, é 4 bicos, 4 bobinas, vela, bomba d'água, limpeza do sistema de arrefecimento, a tampa de plástico da corrente de comando está vazando, tem uma série de coisas para fazer no carro. Infelizmente, a manutenção do carro é cara. Às vezes a pessoa vai lá e olha que a FIP de um carro desse custa o quê? Às vezes 60 mil, às vezes 70 mil. O cara acha que ele está comprando um carro de manutenção condizente com os 70 mil de tabela e definitivamente não está. Definitivamente não está, né? O valor de tabela desse carro não tem nada a ver com o valor de manutenção dele. O motor desse carro é o EA888, que vem até hoje aí nos Golf GTI, que vem nas Tiguans, né, e etc. Então, assim, não é brincadeira, velho, não é brincadeira. Toma muito cuidado na hora de comprar um carro desse aqui, porque você pode estar assumindo um problema para você que você não precisa assumir, né? É o que eu sempre falo com as pessoas. Todo mundo precisa ter um carro, mas ninguém precisa ter um EA888 na garagem, né? Isso aqui é um luxo, pessoal. Isso aqui é um plus, é um a mais, né? Então, se você não consegue cuidar desse carro, cara, compra um carro mais simples, né? Compra um carro mais tranquilo de cuidar e tal, para você não ter esse tipo de problema e esse tipo de surpresa, beleza? Quando eu passei para o cliente aqui os valores de bomba d'água, etc, tudo direitinho, ele falou, cara, pode parar, para aí, porque eu vou precisar pensar no que eu vou fazer para ver se eu consigo cuidar do carro. Então, cuidado para você não ser pego aí desprevenido com a manutenção de um carro premium, beleza? Bom, gente, eu voltei aqui no Passat só para mostrar para vocês rapidamente. Olha lá, o carro está montado com o tensor de corrente do modelo antigo, né? A Volkswagen fez recall disso aqui há muitos anos atrás, indicando a substituição desse tensor por outro modelo, beleza? Então aqui de cara, ó, além da bomba d'água, já tem que trocar o kit de corrente de comando do carro completo, ok? O carro vaza bastante óleo, olha aí, ó. Retentor do virabrequim aqui já tá vazando, correto? Se a gente olha pela parte de trás, olha aí a quantidade de óleo escorrendo aqui, ó. Isso aqui é proveniente lá da tampa de corrente de comando lá de cima, ok? Então, já tem que substituir a tampa lá de cima também. Por baixo, por incrível que pareça, o carro parece ter uma boa integridade, ó. Olha aí para você ver. O câmbio do carro tá todo sequinho, tudo bonitinho, né? Nenhum problema aparentemente, embora já esteja na hora de fazer a substituição do óleo do câmbio também. As buchas de suspensão aqui estão todas ok.
por incrível que pareça, a parte do fundo aqui do carro, assoalho, etc, tá tudo inteirinho. Olha aí para vocês verem, ó. Tudo bonitinho, todos os acabamentos, os defletores, tá tudo no lugar, ok? Tá tudo no lugar. Parte de suspensão traseira aqui, amortecedor tá ruim. Olha aí, ó. Já vazou o amortecedor completamente aqui, ok? Do outro lado ainda tá seco, mas troca-se o par, né? E já foi trocado lá, ó. Tá montado com amortecedor Escaiaba. Então, assim, não tem jeito, né? Vamos passar aqui para frente, pra vocês verem aqui a coisa da bomba d'água. Vocês vão observar, olha, ó, o ferrugem que desce lá do meio do motor, ó, apontando o problema de vazamento na bomba d'água. Eu não vou conseguir chegar lá perto porque tem muito periférico aqui na frente. Mas assim, aqui não tem muito o que fazer. Como eu já mostrei anteriormente para vocês, fiz mais um take aí mostrando a situação do carro por baixo. É um carro que nem é dos piores, né? Ele tem ali uma integridade, a gente vê que é um carro que não tomou porrada por baixo, esse tipo de coisa. Mas, gente, chegou aí na casa, esse carro está com 70 mil quilômetros rodados, 72 mil quilômetros, 2011. Chegou ali na casa dos 70 mil a 100 mil quilômetros e o carro já está com 15 anos, se você não gastar nele ali mais ou menos uns 15 mil para poder manter ele em pé de novo, esse carro vai só ladeira abaixo, não tem jeito. Essa aí é a quilometragem e a idade que o carro vai exigir uma manutenção mais criteriosa. A gente está falando de bomba d'água, limpeza de sistema de arrefecimento. O ideal seria que se fizesse a substituição dos 4 bicos injetores, trocar também o kit de corrente de comando completo, tirar aquele vazamento de óleo lá de cima e mais algumas coisinhas, não tem jeito, vai 15 mil assim, ó, beleza? Mas aí você gasta aqueles 15 mil ali e o carro volta a ter integridade, volta a ter confiabilidade de novo, até porque eu acredito que vale a pena, velho. Você vai lá e gasta 15 mil num carro desse aqui, ele responde. O carro fica zero de novo e você vai ter uma puta de uma experiência boa com o carro durante mais anos e anos aí. Valeu? Mas mesmo assim, toma cuidado na hora de fazer a compra de um carro desse aqui, porque você pode acabar se complicando ali na hora de cuidar dele. Meus amigos, Polo TSI finalizado. Nós vamos fazer alguns apontamentos aqui e informativos para você que tem um EA211 em casa. Então aqui, além do vídeo de todos os serviços feitos aqui essa semana, nós vamos enfatizar sobre revisão e troca de correia dentada, kit sincronismo em geral dos motores aqui da linha Volkswagen e Audi. Então, como vocês podem ver, já foi totalmente finalizado, fizemos a limpeza técnica do motor, tratamento de superfície e está pronto para ser entregue ao cliente. Coincidentemente, que é bem reincidente por aqui, temos aqui um belíssimo A3 fazendo também uma troca de correia e nós vamos filmar para vocês aí, para vocês acompanharem e vamos falar um pouquinho sobre o que compõe uma manutenção pesada, completa aqui na linha Volkswagen Audi. Bora lá para vocês verem. Então aqui nós temos tudo que foi substituído, no caso do nosso Polo 1.0 Highline. Então a gente tem todo o kit de sincronismo do motor, correia dentada, tensores, bomba d'água. Aqui no caso também substituímos carcaça da bomba, que é uma peça acoplada à bomba d'água. No caso aqui ela estava com ressecamento interno, já até proporcionou aqui algumas quebras, então substituímos. Correia auxiliar, esse intervalo de troca é de 50 em 50 mil quilômetros e a gente faz periodicamente aqui uma coisa bem perigosa, inclusive de se passar batido, que nós vamos mostrar para vocês num outro caso que a gente pegou aqui. Audi A3, também 1.4 EA211, carro com 120 mil quilômetros, chegou para a gente hoje. Fizemos aqui a nossa inspeção visual sobre todo o veículo e temos vários defeitos, mas dentre eles o cliente não tem um histórico de manutenção do carro. Então aqui a gente removeu a capa protetora da correia dentada e já nos deparamos com esse cenário. Vocês podem ver
A correia tem várias fissuras, né? Vários trincos, trincados, como vocês quiserem chamar. Então vamos dizer que essa aqui está pendurada. Imagina só o prejuízo que isso aqui pode trazer com um rompimento de uma correia dessa. Para ser feita uma intervenção em motor, cabeçote, coisa do tipo, não fica muito legal não. Então, vocês precisando aí de troca de correia dentada, bomba d'água, todo o processo de manutenção, Power Factory, só entrar em contato com a gente, vamos deixar aí o WhatsApp no nosso link e só chamar a gente. Correia dentada já trocada aqui, ó, pode observar. O Daico, tudo bonitinho, correia nova já no lugar. Só falta aqui agora montarmos a bomba d'água do carro. Isso vai ser feito daqui a pouco. Então, aqui nós já temos a correia dentada velha. Eu vou pegar aqui para vocês observarem. Olha aí, ó. Com ela em mãos, fica um pouco mais fácil de observar os pontos de fissura dessa correia, né? Deixa eu tentar focar aqui, o foco não tá me ajudando. Olha aí, os pontos de trinca da correia. Então assim, isso aqui para arrebentar, cara, é um passo. A correia tá muito ruim. Podemos considerar que já passou da hora de trocar, na verdade. Até a parte teflonada dela, ó, já tá bem contaminada com minério, né? Esse tom mais avermelhado. Normalmente ela é mais branquinha e tal. Então, tomem muito cuidado aí com a troca de correia dos EA211. Muita gente confia na quilometragem de troca recomendada pelo fabricante, né? Mas a gente indica abreviar, ok? Na casa de 50, 60 mil quilômetros aí, já entra com essa manutenção, troca a correia, tensor, auxiliar, esticador e bomba d'água, para você evitar problema. Mais um Volkswagen que chegou aqui na oficina então, pessoal. Estamos falando aqui de um T-Cross Highline. Olha aí que belezura. Inclusive temos dois. Temos este aqui no elevador. E temos este outro aqui também fazendo revisão. Os dois com 50 mil quilômetros rodados, ok? Então vamos lá, vamos falar primeiro desse aqui, porque ele tem uma particularidade que eu quero compartilhar com vocês. Já estamos aqui com o KTS 560 em mãos, fazendo a parte de diagnóstico de injeção eletrônica no carro. Aqui eu tenho o notebook e vamos lá fazer aquele belíssimo teste de pressão de combustível, né? Olha lá, 79 bar de pressão, ok? Já tem vídeo aqui no canal mostrando manutenção em bico de injeção direta, já mostrei algumas vezes, mas vamos falar mais uma vez, que às vezes você é novo por aqui. Tem uma bomba de baixa que sai aqui do tanque, que fica embaixo do banco dos passageiros de trás, e essa bomba de baixa envia o combustível lá para frente, né? A pressão chega lá na frente aproximadamente 5 bar, ok? Lá na frente nós temos uma bomba mecânica que vai multiplicar essa pressão, no caso aqui do T-Cross, para a casa de 79 bar, ok? É uma bomba mecânica que vai acoplada no câmbio de admissão ali do carro, no comando de válvulas de admissão do carro, e aí ela vai girando, multiplicando essa pressão, alimentando os bicos injetores, ok? Como que vai funcionar aqui? Quando eu desligar a chave do carro, que na verdade aqui é um botão, né? Os bicos eles vão ser cortados instantaneamente. Bati na chave aqui, desliguei o carro, os bicos são fechados instantaneamente. Como a bomba é mecânica, ela ainda continua girando por inércia, o motor está em movimento, então ele não para instantaneamente. Você tem uma série de componentes mecânicos ali que estão girando, então depois que você desliga o carro, ele ainda dá pequenos giros, né? E aí o que vai acontecer? Quando eu desligo, como o carro continua com a bomba mecânica girando, o correto é que essa pressão aqui suba, ok? Porque os bicos estão fechados, a bomba de alta está girando, ou seja, ela está enviando mais combustível ainda para o rail, né? Para
para flauta, né? Em carros com injeção indireta seria a flauta, mas aqui seria o rail. E aí você deveria ver essa pressão subindo, ó. E curioso, agora ela até que está subindo. Eu acabei de fazer esse teste agorinha, e aí ela estava caindo bem gradativamente, mas bem devagar. Tá aqui com 81,5 agora, ficava aqui tipo 30 segundos e caía para 81,3, 81,2. Isso mostraria, no caso, uma baixa estanqueidade, né? Ó, para você ver, agora está subindo, ó. Então, ou seja, nesse momento está funcionando ok. Os bicos estão vedados, a bomba mandou pressão, né? Mais combustível para o rail. Como o combustível está aquecido, a tendência é que suba a pressão. Porém, eu acabei de fazer esse teste agora há pouco e a estanqueidade não estava legal, estava caindo. Então, assim, temos um problema intermitente, mas provavelmente o carro tem um probleminha de bicos injetores, né? Que devem estar perdendo estanqueidade aí em determinados regimes, em determinados momentos. Nesse caso aqui, gente, como nós temos um problema numa fase muito inicial, inclusive na hora que eu fiz o take aqui nem deu para ver o defeito, né? Porque a pressão de fato subiu. A gente consegue corrigir usando esses produtos aqui. DFI Cleaner, Liquimole e também o Benzin. Esses aqui são dois aditivos que a gente coloca via tanque, tá? E eles têm, logicamente, um químico que vai atuar junto com o combustível, pulverizando, dissolvendo qualquer tipo de sujeira, carbonização que esteja impedindo a abertura total do bico ou o fechamento total do bico, de acordo com cada situação, né? Então, aqui nós temos um problema na fase inicial que já foi identificado via scanner. Nós vamos tentar tratar com isso aqui e ver como é que o carro vai responder a longo prazo. Em casos desse teste, onde você tem uma queda acentuada de pressão, aí não tem jeito. Muitas vezes a pessoa até pode tentar usar um DFI, benzim, mas dificilmente ela vai ter êxito. Quando você tem uma queda muito acentuada, como é o caso de um Jetta, que está ali na frente, que eu vou mostrar para vocês já já, aí é substituição dos injetores mesmo, beleza? Falando em Jetta, vou levar vocês lá para vocês verem como é que está a situação. Vou passar pelo outro lado que vai ser mais fácil. Aqui nós temos um Jetta que chegou já numa situação bem crítica em relação aos bicos injetores. O Diogo está aí fazendo a descarbonização do carro, estava bem carbonizado também a admissão dele. E aqui nós temos os bicos, correto? O bico do terceiro cilindro, no caso, estava apresentando gotejamento. E aí o que acontece? Ele estava encharcando a câmara de combustão, gerando dificuldade na partida do carro. Porém, vocês podem observar que no primeiro bico a gente já tem um nível de carbonização bem alto, assim como no primeiro bico também, tá vendo? E aí, olha só o estado que estão as velas do carro. Olha aqui, ó. Carbonizadíssima a vela do primeiro cilindro, a do segundo cilindro não, a do terceiro cilindro tá limpa, tá vendo? Tá limpinha aqui, ó, não tem nada. E a do quarto cilindro também tá bem carbonizada. Você fala, pô, Luciano, mas o bico do terceiro cilindro tá travado aberto e a vela tá limpa? Por que isso aqui tá acontecendo? Isso acontece porque a vazão de combustível é tamanha lá dentro da câmara de combustão que o combustível passa a lavar o cilindro. Inclusive, quando nós fizemos a análise com o boroscópio lá dentro da câmara de combustão, foi observado que o pistão do terceiro cilindro ele estava muito mais limpo do que os outros. Então, entra tanto combustível lá dentro da câmara que esse combustível vai lavando ali a vela, o pistão, a câmara como um todo, correto? Então, e onde que está o risco disso aí, pessoal? O risco é o seguinte, cara. Se você tem um nível de injeção de combustível muito grande lá dentro, o bico está travado aberto, está jogando combustível adoidado lá dentro da câmara, existe uma probabilidade muito grande de você sofrer um calço hidráulico. E se acontecer um calço hidráulico ali e o pistão encontrar a câmara cheia de combustível na hora de fazer a compressão da mistura, você pode ter uma quebra de motor. E a gente não quer que isso aconteça, né? Então,
Tome muito cuidado. Esse diagnóstico pode ser feito de maneira muito antecipada. Então, antes de chegar num caso como aquele lá do Jetta, você consegue fazer um diagnóstico, como é o caso do T-Cross aqui, e obter um resultado já extremamente assertivo, tá? O Jetta, inclusive, ele deu problema em viagem, o cara estava com o carro, segundo ele, né? Ele estava mais ou menos 160, 180 km por hora. Então, assim, cara, você a 180 km por hora, um bico de injeção direta, travar aberto com você, a probabilidade de você quebrar o seu motor e ter um dano catastrófico nele é gigantesca, beleza? Tomem cuidado com isso. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre o Jetta, né? Vocês viram que nós fizemos a parte de descarbonização desse carro e a substituição dos bicos injetores que apresentavam baixa estanqueidade. Funcionamos o carro, testamos ele, o carro ainda apresenta um mau funcionamento, ele está dando uma pequena mancadinha, e nós estamos suspeitando de combustível ruim, correto? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos esvaziar o tanque dele, a mangueira de injeção de combustível já está aqui, ó, e ela está entrando nesse galão. Nós vamos esvaziar o tanque dele agora para colocar um combustível novo. O cliente estava viajando com o carro e aí ele começou a apresentar esses problemas e tal. O cliente colocou gasolina num posto de procedência duvidosa, né? Então o cheiro do combustível já está meio esquisito aqui, tá um negócio meio estranho. E para poder nos auxiliar nesse processo, nós estamos aqui utilizando o nosso queridinho da casa, né? Bosch KTS 560, que vai nos auxiliar nesse processo. Aqui eu tenho uma aba, olha aqui, ó, esvaziar tanque de combustível. Então a gente clica aqui nessa aba, ele nos leva para uma outra janela, correto? Que já abriu, já deu aqui alguns avisos, algumas indicações. Ele dá aqui toda uma janela de passo a passo que precisa ser executada, né? Fala aqui sobre os riscos à saúde, etc. Combustíveis lubrificantes podem ser tóxicos, cancerígenos, mutagênicos, né? Todo um aviso aqui. Te dá as condições prévias, ó, condição prévia, bateria totalmente carregada, conector elétrico da bomba, tal, tá tudo certinho. E aqui agora nós vamos iniciar o processo de esvaziamento do tanque. Vamos ver se já está saindo combustível aqui. Olha lá que bonitinho. Já está em processo de esvaziamento. A gente está mostrando isso para vocês porque essas tecnologias nos auxiliam muito durante o processo de manutenção, né? Para muita gente que às vezes vê a manutenção em carros premium ou carros importados como um desafio muito grande, e de fato quando você trabalha com tecnologia de ponta, isso, querendo ou não, facilita muito, né, a manutenção no dia a dia. Imagina você esvaziar um tanque desse aqui sem um software, né, sem um hardware que possa te auxiliar nisso aí. Você vai ter que ir lá, desmontar banco, tirar a bomba, etc, etc, etc. Então, esse tipo de coisa ajuda a gente muito no dia a dia. Além disso, também é importante a gente dizer o seguinte: esse carro, esse Jetta, ele não é flex, ele é só gasolina. E o combustível, ele tá com um aspecto meio ralo, sabe? Parece que colocaram etanol no carro. Então, assim, essa pode ser uma das causas dos problemas que o carro tem apresentado. Inicialmente, na parte de ignição aqui, nós não vimos nenhum problema, nem nas velas e nem nas bobinas. Os bicos do carro são novos, o carro tem boa compressão, a gente também já fez esse teste. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é tirar esse combustível e colocar um combustível de boa qualidade. Aliás, boa qualidade não, porque colocar um combustível de boa qualidade no Brasil não é das tarefas mais simples, né? Mas um combustível de qualidade um pouquinho melhor, para ver como é que o carro vai responder. Bom, gente, vamos lá para mais um take sobre o Jetta. Acabamos de colocar o combustível nele, avaliamos os parâmetros via scanner
e o carro está com funcionamento perfeito aí, ó. Nada de falha, nada daquela trepidação. Inclusive já andamos no carro e ele desempenhou super bem. Tá tudo certinho com o carro. Então, acredito que com o exemplo daquele carro ali deu para vocês entenderem o quão importante é você utilizar a expertise para poder encontrar defeitos, principalmente em carros importados, né, velho? Muitas vezes tem um problema ali que não necessariamente tem a ver com um problema estrutural do carro, um bico, uma vela, uma bobina, né? Muitas vezes o defeito do carro foi um defeito colocado, um combustível de baixa qualidade ou alguma outra coisa do tipo. Então você imagina bem, você vai lá, coloca 4 bicos injetores no carro, bicos novos, coloca lá 4 velas novas, coloca lá 4 bobinas novas e o carro continua mancando. Velho, o mecânico fica doido, cara. O cara fica doido querendo saber o que é, às vezes trocando componente que ele já trocou, pedindo garantia, enfim. Então, há que se avaliar tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que você não dê um bote errado, né? Falei com o João ontem, falei, João, isso aqui tá com muito cara de combustível, cara. Esse carro, quando a gente acelerava ele soltava um canudo de fumaça absurdo. E era uma fumaça com um cheiro esquisito, não era cheiro de óleo, não era cheiro de combustível, era um cheiro muito parecido com água, sabe? Quando a água entra ali dentro da câmara de combustão e o carro começa a fumar, né? Aquela fumaça branca. Inclusive era muito parecido com essa BMW aqui, ó, essa 325. Esse carro a gente identificou que ele estava com junta queimada por causa da quantidade de fumaça e o cheiro da fumaça, que estava com um cheiro muito parecido com o cheiro da água depois de vaporizada, né? Com João, esse carro está com junta queimada. Aí ó, pra você ver, no caso dessa BMW, era realmente junta queimada. No caso da Jetta, era combustível de baixa qualidade. Ali nós estamos falando de um carro que só roda com gasolina. E aí o que estava acontecendo? Provavelmente por causa da quantidade de etanol na gasolina, ou até mesmo da quantidade de água no etanol, né? Você tinha uma concentração de água ali muito grande na mistura e isso acabou comprometendo a mistura e o funcionamento do carro. Então, para você ver, aqui a gente tinha água no escape por queima de junta, lá a gente tinha água no escape por combustível adulterado. Cada caso é um caso e muitas vezes sintomas parecidos vão ter causas completamente diferentes. Imagina você tirar um cabeçote de um carro daquele ali, achando que o carro está com junta queimada e na verdade era o combustível do carro que estava ruim. Isso é muito importante da gente falar, gente, porque muitas vezes o cara vem e fala assim: ah, meu carro está com um defeito tal, eu vi lá no YouTube essa peça. Não necessariamente. Tá? Pode parecer contraditório o que a gente está fazendo aqui, porque nós postamos vídeo no YouTube com regularidade e às vezes fala assim, pô, Luciano, você está falando para a gente não acompanhar o vídeo no YouTube, não levar o vídeo do YouTube a sério, você está postando vídeo no YouTube. Não, não é isso. Estou falando que sintomas iguais podem ter causas diferentes. E não é porque você viu um vídeo aqui no YouTube de um determinado defeito que o seu carro vai estar com aquele mesmo defeito. Pode ser outra causa. Hoje é sexta-feira, gente, e esse formato de vídeo que a gente está apresentando para vocês hoje, eu quero fazê-lo ao longo da semana mesmo, iniciando lá na segunda e terminando na sexta, para vocês conseguirem acompanhar como que funciona a nossa semana aqui na oficina, né? Então, acredito que já deu para vocês verem bastante coisa aqui. Teve muita troca de correia dentada de EA211, né, que vai lá nos Volkswagen e Audi. Vocês viram aí que todas as trocas de correia dentada exigem também a troca da bomba d'água, porque praticamente todas apresentam vazamento na casa dos 50 mil quilômetros em diante. Então, trocou correia dentada, troca também bomba d'água, belezinha? O T-Cross que eu mexi já está pronto, só falta colocar um filtro de ar ali que está para chegar. Essa T-Cross aqui está passando por manutenção ainda, está fazendo a parte de descarbonização agora. A Golf Variant, que veio fazer troca de correia dentada também, está pronta, o cliente busca daqui a pouco. O Jetta também está pronto, né? O cliente busca daqui a pouco. A 325 ali, eu estou fazendo um vídeo só para falar dela, tá?
Nós estamos produzindo um vídeo para falar do motor desse carro, tá sem o motor aqui agora, vocês vão ver isso aí mais para frente, é uma aula de mecânica aqui que o João tá gravando, vou mostrar para vocês. O Astra lá é projeto, então não vai entrar em assunto de manutenção aqui. E aquele Fusca, deixa eu ir lá no Fusca um pouquinho, vou mostrar para vocês aqui. Aquele Fusca do ABS, que estava apresentando o freio murcho, ainda está sem solução, tá? O módulo do ABS dele está em teste, nós temos um parceiro aqui que está cuidando dessa parte para a gente, então por hora nós não temos novidade sobre esse carro, beleza? Acho que não tem muito mais coisa que eu posso acrescentar com vocês, tudo que precisava ser dito foi dito nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem desse modelo um pouquinho diferente que a gente está fazendo dessa vez. Eu acho que eu vou até rebatizar esse quadro de Giro no Pátio. Se vocês voltarem aí no nosso canal, e lá no iniciozinho tinha um quadro no canal que chamava Giro no Pátio, onde eu mostrava as manutenções, mas era manutenção de apenas um carro. E eu acho que eu vou batizar esse quadro aqui que a gente está fazendo agora, mostrando a rotina da oficina como um todo, um vídeo mais abrangente, de Giro no Pátio. Vamos ver como é que eu vou fazer com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? Não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, porque isso aí vai ajudar a gente demais e acaba estimulando a gente a produzir mais conteúdos para vocês. Além disso, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal e nos seguir lá nas nossas redes sociais. Eu vou deixar bem aqui o nosso Instagram, segue a gente lá. Por lá a gente consegue ter uma interação maior com vocês, conversar todo dia. A gente sempre coloca lá umas caixinhas de pergunta e tal. Então, não deixe de entrar com a gente por lá. Se precisar agendar também para cuidar do seu carro, pode agendar com a gente, tá? Nossa oficina tem atendido multimarcas ainda. Porém, nós estamos caminhando para manutenção muito focada em veículos alemães, principalmente essa linha Volkswagen Audi. Vocês vão começar a ver demais aqui na oficina. É um trabalho que a gente já executa há bastante tempo, mas que a gente tem divulgado pouco. Então nós vamos começar a dar muita ênfase na manutenção dos Volkswagen e Audi aqui na oficina. Claro, não deixando de lado as Mercedes, como é o caso dessa aqui, e nem as BMW, né? Que tem um lugarzinho no nosso coração. Então, se precisar entrar em contato com a gente para poder agendar, estamos aguardando o seu contato, estamos aguardando a sua visita. A Power Factory fica localizada em Belo Horizonte, no bairro Betânia. Vai ser um prazer receber vocês aqui e trocar uma ideia. Valeu? Eu sou o Luciano, essa aqui é a Power Factory. Tchau, tchau e até a próxima.